Boa tarde, segundo ano A. Tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer umas atividades complementares do que nós estamos trabalhando nos livros, ok? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a produção de texto. Nós estudamos esses dias no Google Meet sobre a produção de texto. A produção de texto tem que ter começo, meio e fim, parágrafo, iniciar com letra maiúscula, né? Então hoje vocês vão ter uma folhinha aí no saquinho de atividade de vocês, esta folha aqui, tá? Português, produção de texto. Vocês vão colocar o nome de vocês, a data, se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, vai fazer um X, tá? Nessa folha está falando o seguinte: início da história, quando, quem, onde, o que, como e o final da história. Então, o que vocês vão fazer? Ó, imagine que você foi passear uns dias com seus primos favoritos. Escreva uma história contando como foi. Mas antes de escrever a história, complete o plano com os elementos principais da história. Início da história, quando, quem, onde, o que e como. Então, e o final da história? Como vocês vão fazer? Então, aqui tem os quadradinhos, tá? O início e o final. Vocês só vão colocar as partes importantes antes de começar a história de vocês. Um exemplo, se fosse a professora Esther, imagine que eu fui passar uns dias, né, com meus primos favoritos. Quando? Vou colocar férias, né, porque eu tenho aula, então só vou poder passear na casa dos meus primos nas férias. Quem estava lá? Meu primo João e minha prima Carla. Onde? Na cidade do Rio Grande do Sul. O que? O que eu fiz lá? Passeamos, brincamos, fomos aos cinemas, tá? E como foi? Foi maravilhoso. Final da história, vocês vão terminar depois da viagem que vocês fizeram, tudo com os seus primos, vocês vão contar o final da história. Foi uma viagem inesquecível, passar junto com meus primos, estava com muita saudade deles. Então, agora vocês já têm, né, montado a história de vocês. Então, vocês fizeram o início, fui passear na casa dos meus primos favoritos, certo? Quando, quem, onde, o que, como e o final da história. Então, vocês montaram aqui a história de vocês com as partes principais do texto. Agora, vocês vão lá no caderno, tá? De sala ou de casa e vai montar a história. A viagem na casa dos meus primos favoritos. Nas férias de julho, eu fui passear na casa dos meus primos, na cidade do Rio Grande do Sul. Lá, chegando lá, dei um abraço bem gostoso nos meus primos. No outro dia, fomos passear, conhecer novos lugares, tá? Aí vocês vão estar montando toda a história de vocês, certo? Iniciou, fez o meio e depois vai finalizar a história de vocês. Quero que vocês usem a criatividade, seja assim, bem diferente, use estratégias na história de vocês, certo? Terminando essa atividade, vocês vão enviar para a professora. Outra atividade, eu vou falar de matemática, mas antes de falar de matemática, eu quero falar que nós temos 2 caças-palavras. Nossa, professora, mas esses caças-palavras é fácil. Não, é fácil. Mas o que vamos fazer? Por que nós estamos trabalhando tanto caça-palavras ou cruzadinha? Por quê? Para ter habilidade, raciocínio, trabalhar ortografia, tá? Eu vou até ler para vocês um pedacinho aqui que fala sobre isso. Ó, o caça-palavras tem como objetivo trabalhar a ortografia, pois é uma forma de visualizar as palavras em sua escrita correta, além de estimular o raciocínio lógico e percepção visual, trazendo a ampliação do vocabulário do aluno. Tá? Isso é muito importante, sempre estar trabalhando, ok? Então, vocês vão ter 2 caças-palavras
vão procurar essas palavras que está aqui nos desenhos no caça-palavra, ok? E para finalizar, teremos uma atividade de matemática. Eu vou fazer o exemplo do primeiro exercício e do segundo. Nós estaremos trabalhando centena no material dourado, certo? Então, o nosso material dourado tem a centena, tá? Que é o bloquinho. Nós temos a dezena, que é a barrinha, e temos quadradinhos, que é a unidade, tá? Centena, dezena e unidade. Então, o primeiro exercício está aí, ó. A professora vai fazer para vocês. Então, tem a barra, depois tem 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. E depois eu tenho 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma centena, tenho 5 dezenas e 5 unidades. Formou o número 155. Como nós vamos fazer essa atividade? Eu vou ter que pagar a lousa porque a lousa da professora é pequena. Vamos lá. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Então, tá assim. Tem um risquinho. Centena, vírgula, dezena, e unidades. Então, nós vamos fazer assim, ó. Centena, dezena e unidades. Quantas centenas eu tenho? 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Quantas dezenas? 5. 5 dezenas. E quantas unidades? 5 unidades. Então, eu tenho uma centena, 5 dezenas e 5 unidades. Eu tenho 155, certo? Então, vamos lá agora. Depois, nós vamos ter que escrever. Então, nós vamos ter que escrever assim embaixo, ó, dessa atividade. Está escrito aí, cento. Daí tem cento e um risco e mais um risco. Então, eu tenho 100. 5 dezenas é quanto? 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho 150. 150 e quantas unidades? 5. 155. Então, a primeira atividade é assim, certo? Agora, nós vamos fazer a próxima, que é decomponha e complete de acordo com o exemplo. Então, tem um exemplo aqui, 181 é igual a 100 mais 80 mais 1, que é igual a uma centena mais 8 dezenas e mais uma unidade. Então, eu vou fazer o número 150 para vocês. Vamos lá. Porque o 181 já está feito. Vamos fazer o 150 junto. 150 é igual, então tem aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 150. Então, eu tenho uma centena. Uma centena é igual a
100. Então, eu vou pôr 100. Quantas dezenas eu tenho? 5. Então, 5 dezenas é igual a 50. Então, 100 mais 50, mais... Eu tenho unidade, pessoal? Nessa, não. Então, eu vou colocar o zero aqui, tá? 150, certo? Que eu tô decompondo. Então, vamos lá. Eu tenho uma centena, eu tenho 5 dezenas e quantas unidades? 0, certo? Então, eu tenho 150, tá? Então, uma centena, 5 dezenas e 0 unidades, tá certo? Então, vocês podem fazer os outros exercícios, tá? Agora, no final desse vídeo, estarei colocando um videozinho sobre material dourado. É importante que vocês olhem, porque é uma revisão do que nós aprendemos até agora, tá bom? Segundo ano, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima aula, tá? Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o material dourado. Começarei nomeando as peças deste material. Esse primeiro cubinho que vocês estão vendo, nós chamamos de unidade. Esta torrinha, chamamos de dezena. Já esta plaquinha, nós chamamos de centena. E este grande cubo, nós chamamos de milhar. Observe que a dezena, que é representada pela torrinha, possui nela o total de 10 unidades, ou seja, 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma plaquinha, que corresponde a uma centena. Se eu pegar 10 plaquinhas, que representam uma centena, e juntar, então eu vou ter um milhar, que é esse cubo bem grande. Agora, para pensar um pouquinho, se eu for representar o número 12 utilizando o material dourado, qual das duas formas é a melhor de representar? E com o número 21? Com o número 112? Se você acertou todos, parabéns! Agora preste atenção. Se o número 12 representa uma dezena e 2 unidades, decompondo este número, teremos 10 mais 2, ou seja, 12. Com o 21, temos 2 dezenas mais uma unidade. Decompondo este número, teremos 20 mais 1, que é igual a 21. E para finalizar, 112, que é igual a uma centena mais uma dezena mais 2 unidades, ou seja, 100 mais 10 mais 2, que é igual a 112.